Olá, pessoal, estamos de volta com o capítulo 4 do Ashcroft. Aqui a gente vai falar sobre redes cristalinas. Esse é um tema bastante importante em teoria de sólidos, obviamente, que justamente vai falar sobre os arranjos, os tipos de arranjos e como é que esses arranjos influenciam, por exemplo, no hábito cristalino dos cristais, né? A gente vê cristais com hábitos cristalinos diferentes e eles estão relacionados ao arranjo de átomos, da mesma forma, propriedades dos materiais. Um exemplo que a gente conhece bastante é o do carbono, né? Como é que o mesmo elemento, mas em várias estruturas diferentes, ele pode fornecer propriedades diferentes, propriedades mecânicas, elétricas, óticas e por aí vai. E também a gente pode ter estruturas iguais, mas com elementos diferentes e que vão variar também, tá certo? Então, para começar, a gente vai definir algumas coisas nesse capítulo aqui. E uma definição muito importante é a definição de rede de Bravais. Essa rede de pontos, né, que é, na verdade, uma definição matemática, mas é uma rede de posições que pode estar em uma, duas ou três dimensões. A gente vai falar das três aqui, até porque atualmente, né, com os nanofios, os filmes finos, essas distribuições em uma e duas dimensões adquiriram bastante importância ultimamente, mas que vai acabar determinando os tipos de estruturas cristalinas que a gente vai encontrar. Mas a estrutura, além da rede de Bravais, ela também é definida pela base. A base que é o que eu vou colocar em cada um desses pontos aqui. E a gente pode colocar coisas diferentes. Eu posso colocar só um átomo, ou eu posso colocar um grupo molecular, né, uma molécula, ou muitas vezes você vai encontrar como base um aminoácido ou até uma proteína inteira, tá? Ocupando cada um desses pontos aqui, de modo que a estrutura cristalina mesmo, ela é formada pela rede de Bravais mais a base, tá? Tem um exemplo aqui em que você vê em cada um daqueles pontinhos que a gente tinha definido como rede de Bravais, eu tenho não um átomo, mas um conjunto de átomos que vai formar isso que a gente chama de base ou unidade, né? A gente vai ter uma unidade associada a cada ponto da rede de Bravais. Legal? Muito bem. Então, o conceito da rede de Bravais, ele tem duas definições que são equivalentes e a gente vai ficar voltando nessas definições para analisar as diversas situações, os diversos tipos de rede. Vamos a elas, então. Primeira definição. Uma rede de Bravais é um conjunto infinito de pontos discretos no espaço, com um arranjo e uma aparência exatamente igual, independente do ponto escolhido para observação. Então, essa definição ela traz muitas informações para a gente analisar. Primeiro, cada ponto, tá? Cada ponto ele vai ter uma aparência exatamente, a rede em torno desse ponto vai ter uma aparência exatamente igual. Então, na hora de eu analisar isso aqui é um ponto de uma rede de Bravais, é só comparar com os outros pontos. A aparência da rede está igual em relação a esse ponto? Sim. Então, beleza. Também define o conceito de periodicidade. Onde quer que eu esteja na rede de Bravais, eu olho em volta e eu tenho a mesma situação. Ou seja, essa estrutura se repete periodicamente, de modo que em cada ponto eu tenho o mesmo entorno, vamos dizer assim, né? E a outra coisa é que a rede de Bravais é um conjunto infinito de pontos, né? Então, além de ser periódica, essa periodicidade ela se mantém até o infinito. É claro, né, que a gente vai, na realidade, ter cristais com tamanho finito, e aí vamos ver como é que fica. Mas essa seria a primeira definição. A segunda definição, ela vai dizer que uma rede de Bravais consiste num conjunto de todos os pontos do espaço, cuja posição R
obedece a essa relação aqui para o caso de eu ter 3 dimensões, tá? Então, você vê, eu vou ter um R que é igual a N1 vezes um vetor A1, mais N2 vezes um vetor A2, mais N3 vezes um vetor A3. Esses 3 vetores, A1, A2, A3, daqui a pouco a gente vai definir, eles são chamados de vetores primitivos, e um detalhe importante, eles são linearmente independentes no espaço, ou seja, eles não podem ser coplanares os 3, certo? E, bom, esse vetor R aqui, que vai definir cada ponto do espaço, ele é uma combinação linear, então, desses 3 vetores. O outro fator importante é que esses números que multiplicam, eles são números inteiros, tá? Então, esse é um dado importante para a gente guardar aí, até para analisar, às vezes, as diferentes redes e identificar se é ou se não é uma rede de Bravais, tá certo? Então, guarda essas duas definições, a gente vai voltar nelas de vez em quando. Muito bem, aqui nós temos alguns exemplos da rede de Bravais em 2 dimensões, e veja que quando eu vou para 2 dimensões, aquela definição da combinação linear dos vetores primitivos, só vou precisar de 2 vetores, né? E um detalhe importante, esses vetores primitivos, a escolha deles não é única. Então, veja, eu tenho praticamente a mesma representação aqui, um pouquinho diferente, né? Mas o que eu quero dizer é que nessa primeira representação, A1 e A2 foram escolhidos, mas eu poderia ter feito uma outra escolha. Eu poderia ter escolhido A1 aqui e, sei lá, A2 aqui ou A2 aqui para baixo. Veja que aqui também, esse A1, A2, nós estamos apresentando essa escolha, mas poderia ter sido uma outra escolha, tá certo? Bom, vamos em frente. Aqui é o que eu tenho em 2 dimensões. Aqui, ó, pronto. Aqui ilustra melhor aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem diversas possibilidades de escolha daqueles vetores primitivos A1 e A2, tá? Para deixar bem claro que eu não tenho uma escolha única. Às vezes a gente tem a escolha mais conveniente, mas nem em situação alguma eu vou ter apenas uma escolha possível. Quando nós vamos para 3 dimensões, então repare que, primeiro, em todas as escolhas que a gente fez, esses vetores A1, A2, A3, eles não são coplanares, os 3, né? E a gente também observa que tem várias possibilidades. Aqui são apresentadas 3 possibilidades, tá? Essa aqui é a mais convencional para a rede cúbica. Aliás, são 3 redes diferentes, né, gente? Desculpa. Essa escolha aqui é a escolha mais convencional para a rede cúbica simples. Aqui a gente está mostrando uma opção de A1, A2, A3 para essa rede cúbica de corpo centrado. E aqui as opções para a rede cúbica de face centrada. Eu insisto em dizer que, mesmo considerando o mesmo tipo de rede, esse A1, A2, A3 poderia ter sido uma escolha diferente, o mesmo valendo para as outras redes, certo? Ok. Olhando o que a gente mostrou até agora, fica, talvez, né, a gente possa ser levado a pensar que qualquer conjunto de pontos poderia, em princípio, formar uma rede de Bravais, mas nem sempre isso acontece, tá? Às vezes a gente olha para um certo conjunto de pontos e não consegue atender aquelas 2 definições que foram apresentadas agora há pouco. E aqui a gente vai trazer um exemplo, que é esse conjunto de pontos representados por essas bolinhas azuis e vermelhas aqui. Logo de cara, eu já coloquei esse parâmetro A, que nós vamos chamar de parâmetro de rede, que é para a gente já ir se familiarizando com esse termo. Mas a pergunta é, esse conjunto de bolinhas que foi colocado aqui, ele pode ser definido de acordo com aquela segunda definição nossa, ou seja, um ponto qualquer dessa rede unidimensional pode ser escrito
a partir de um número inteiro vezes um vetor primitivo A1 que a gente define aqui, vamos ver isso, gente. Imagine que eu defino, olha, aqui eu tenho a bolinha azul a uma distância K2 da vermelha. A vermelha, ela está distante a uma distância K1 da próxima azul, tá? E K1 e K2 não são iguais. Então, veja, se a gente parte desse ponto aqui e define um vetor A1 igual em módulo a essa distância K2, se eu fizer duas vezes A1, tá? Não necessariamente eu vou conseguir chegar na azul, tá? Então, a resposta é, nem sempre essa relação aqui vai ser atendida. Isso já dá um indicativo que esse conjunto de pontos que a gente está apresentando aqui não forma uma rede de Bravais. Aí a gente poderia usar o outro critério, que é o seguinte, em qualquer ponto que eu esteja, tá, eu estou numa posição equivalente da rede de Bravais, tá? Eu olho para o entorno e o entorno é sempre o mesmo. Então, vamos supor, eu pego esse ponto azul aqui, tá? Então, eu olho para um lado, eu estou, do azul para o vermelho, eu estou uma distância K1, né? E eu olho para o outro lado, ó, do azul para o próximo vermelho, eu estou uma distância K2, né? Então, para a esquerda eu tenho K1 e para a direita eu tenho K2. E aí vem para esse ponto vermelho aqui, ó. Para a esquerda, quando eu estou no vermelho, eu não tenho K1, eu tenho K2, tá? E para a direita eu tenho K1. Quer dizer, esse ponto não é equivalente a esse ponto. Então, aquela primeira definição, aquele primeiro requisito que a gente apresentou, ele também não é atendido. Moral da história, pelos dois requisitos apresentados, essa rede aqui não é uma rede de Bravais. Porém, se a gente olha para essa situação, onde eu considero um pontinho aqui, ó, entre a bolinha azul e a bolinha vermelha, né? Imagine que são dois átomos, né? Um pontinho aqui, a meia distância desses dois átomos, a distância desse pontinho para o próximo vai ser justamente esse A, que a gente chamou de parâmetro de rede, tá? De modo que se eu estou aqui, eu enxergo uma azul, uma vermelha. Se eu me desloco de uma distância A, eu continuo enxergando a essa distância aqui, ó, uma azul, uma vermelha, a distância A, ela vai ser dada aqui, ó, onde eu vou ter uma azul e uma vermelha novamente, tá? Quer dizer, em qualquer ponto desses pretinhos que a gente se colocou, eu vou estar enxergando à esquerda uma azul, à direita uma vermelha, e eu vou estar equidistante. Então, eu posso imaginar que a rede de Bravais, na verdade, ela é formada por pontinhos que estão aqui entre a azul e a vermelha, certo? Aqui, olha. E que, nesse caso, eu tenho uma base que vai ser composta por dois átomos. Então, eu tenho uma situação em que a base não é simplesmente um átomo, são dois átomos, e a rede de Bravais, lembra que ela é uma definição matemática, ela não precisa, os pontos da rede de Bravais, eles não precisam estar na posição em que o átomo se encontra, até porque cada um desses pontos pode abrigar uma base que seja até uma proteína inteira, como a gente falou antes, né? Então, só para enfatizar que são pontos definidos matematicamente, não necessariamente são posições atômicas marcadas. Muito bem, aqui a gente tem o caso bidimensional, um exemplo de uma rede que também não é rede de Bravais. Tá? Aqui tem uma tentativa de definir vetores primitivos e a gente pode ver que a combinação linear desses dois vetores aqui não consegue levar a todos os pontos da rede, tá? Se você tentar vir para cá, por exemplo, ó, não necessariamente você vai chegar nesse ponto. Seria interessante vocês até pararem o vídeo e tentarem analisar isso, tá? Que a combinação desses dois vetores nesse hexágono aqui, né? Ele não consegue chegar em todos os pontos. Não dá para escrever uma combinação linear dos dois que defina todos os pontos da rede. Então, aquele critério 2, ele falha.
Agora, é mais fácil a gente ver que o critério 1, ele falha também. Ou seja, esses pontos eles não são todos equivalentes, tá? Repare que se eu tiver nesse pontinho aqui, ó, eu vou ter uma vizinhança, tá? Que ela vai ser diferente do que se eu tiver nesse ponto, tá? Se eu estou aqui, eu tenho um tipo de estrutura no entorno, enquanto que se eu estou aqui, ela muda. Quer dizer, os pontos todos não são equivalentes. Então, falha também aquela primeira definição que a gente fez da rede de Bravais. Mas uma coisa interessante que a gente poderia pensar é falar assim, bom, eu vou pegar os pontos equivalentes e um determinado conjunto de pontos equivalentes eu vou pintar de azul e o outro eu vou pintar de vermelho, tá? E aí, ó, olhando para todos os azuis, a gente vê que eles são pontos equivalentes da rede, de fato. E os vermelhos, eles também são, tá vendo? De modo que aí sim, se é bom até depois você dar uma verificada, né? Mas se eu pegar todos os considerar que a rede é formada apenas pelos pontos azuis, por exemplo, né? Aí sim a gente tem uma rede de Bravais. E se pegar os vermelhos também, a gente fez até um desenhozinho aqui, ó, que você pode verificar que todos os vermelhos eles são equivalentes entre si, tá? E os azuis também. Então, na realidade, a gente pode imaginar que essa estrutura aqui, ela forma uma rede de Bravais, porque aqui eu estou pegando somente os azuis, né? E que eu posso desenhar dessa forma também. E, na realidade, quando a gente olha para essa estrutura, tá? Onde os azuis, os pontinhos azuis, eles marcam a rede de Bravais, nós podemos pensar que essa base, então, não é um átomo apenas, mas uma dupla, né? De um átomo azul e um átomo vermelho, certo? Então, uma rede de Bravais hexagonal centrada, né? Então, tem uma posição aqui no centro, tá? Com uma base que é formada por dois átomos, tá? Dois elementos aqui. Então, é dessa forma que a gente analisa para ver se a gente tem realmente uma rede de Bravais. Tem vários exemplos na natureza, gente. A própria estrutura do diamante, ela não é uma rede de Bravais, tá? Não são todos os pontos do carbono ocupados pelos átomos do carbono que fazem parte da rede de Bravais. Tem outras situações também, mas aqui eu acredito que por aqui já deu para a gente ter uma noção de como é que a gente usa aquelas duas definições anteriormente para identificar a rede de Bravais. Muito bem, só reforçando, repetindo algumas coisas que a gente viu, os três vetores A1, A2 e A3, que aparecem na definição 2 da rede de Bravais, são chamados de vetores primitivos. Inclusive, esses vetores primitivos, a gente vai usar eles para construir a célula unitária primitiva, que nós vamos definir mais tarde, tá? Então, esses três vetores, A1, A2, A3, são os vetores que geram a rede. Por quê? Porque através da combinação linear dos três, a gente chega em qualquer ponto da rede. Isso eu estou falando para o caso tridimensional, né? Bom, a definição 2 da rede de Bravais implica que a escolha dos três vetores A1, A2, A3 não é única, né? Existem várias combinações lineares possíveis de três vetores que podem dar aquele vetor R que define todos os pontos da rede. São coisas que a gente já tinha visto, mas agora está formalizando aqui. Ok, aqui mais alguns exemplos, né, em que aqui sim a gente tem nas três situações uma rede cúbica de corpo centrado e mostrando três escolhas possíveis para os vetores A1, A2, A3, tá? Nesse caso, o A1 ele é o parâmetro de rede aqui, ó, o A2, a gente define esses vetores primitivos sempre em função de x, y, z,
que está representado aqui, tá? Então, o A1 ele estaria na direção de X, o A2 na direção de Y e o A3 ele seria uma combinação, né, de meio de X, meio de Y e meio de Z. Aqui uma outra escolha possível, aqui a outra escolha possível seria essa aqui, tá? E ao longo do estudo a gente vai vendo aí quais são as escolhas mais convenientes em cada situação. É claro que a gente vai buscar sempre o caso mais simples ou mais prático, aquele que é mais convencional, né, para a gente escolher. Muito bem, aqui uma outra situação, e escrevendo explicitamente, né, em termos de x, y, z, esses vetores primitivos A1, A2, A3. Né? Então, você vê, o A1 é x, o A2 é y e o A3 é uma combinação dos três. Sempre escrito em termos, ó, você vê que aqui as três representações está escrito em termos de um número A, e como se trata de uma rede cúbica, né, esse valor A é a aresta desse cubo, né, que é justamente o parâmetro de rede. Aqui o caso da cúbica de face centrada, né, em que mostra também uma das escolhas possíveis de A1, A2, A3 em termos do x, y e z. Né, o A1 ele está no plano YZ, que é esse plano aqui, certo? Por isso ele é escrito como A sobre 2, Y mais os versores Y mais o versor Z. O A2, o A1, né? O A1 está nesse plano aqui. O A2, ele vai estar no plano XZ, que é esse plano aqui, e o A3, ele vai estar no plano XY, que é esse plano aqui, tá certo? E a forma de representação. Bom, as duas definições da rede de Bravais implicam numa rede infinita, ou seja, com infinitos pontos no espaço que devem ser ocupados pelas unidades. Pelas bases, né, pessoal? E essa base pode ser um átomo, um íon, uma molécula, um aminoácido, uma proteína, ok? Também é uma definição que a gente já fez lá atrás, só está reforçando aqui. No estudo de um cristal real, nós temos uma situação de que o cristal é finito. E isso vai trazer dois efeitos importantes para a gente. Primeiro, o efeito de superfície, né? E a superfície, obviamente, não tem a mesma ordem esperada pela definição. E o outro, a quantidade de pontos ocupados da rede de Bravais será sempre finita. Eu vou ter um número finito de rede de Bravais, né? Então, vou ter ocupação finita desses pontos. E isso vai significar que na hora de analisar um cristal, a gente tem um parâmetro que se chama fator de preenchimento da rede. Então, eu tenho a rede limitada por aquele cristal, então, um número finito de pontos, né? Se todos os pontos forem ocupados, eu digo que o fator de preenchimento é 100%. Inclusive, o fator de preenchimento, nós vamos ver mais para frente. Quando a gente analisa a difração de raio-x, faz o refinamento de um padrão de DRX, o fator de preenchimento é um dos fatores que a gente preenche. E é um parâmetro importante. Quando você tem defeitos no cristal, geralmente você tem um fator de preenchimento menos do que 100%. Se você pegar, por exemplo, cristais condutores iônicos, em que a condução ela é dada por átomos de oxigênio, vários materiais, eles são importantes justamente por conta dessa propriedade, você vai ver que essa condução só é possível porque existem vacâncias de oxigênio. E se existem vacâncias de oxigênio, o preenchimento não vai ser 100%. Então, na hora de analisar o material, o fator de preenchimento pode ser um dado importante aí até para o entendimento de determinadas propriedades, tá?
Uma coisa interessante é que um cristal, por exemplo, com vacância de oxigênio, as pessoas que têm experiência, elas conhecem de cara, né? Sabe que o cristal tem tendência de formar vacância. Todo cristal que forma vacância de oxigênio, ele fica escurecido. Enquanto que se você fizer um tratamento térmico em atmosfera de oxigênio, por exemplo, ele volta a ser transparente. É bem interessante isso. E a condutividade, ela aumenta, né, no material escurecido, e depois que ele fica transparente, a condutividade iônica, ela diminui. Bom, mas vamos lá. Por que a superfície não vai ter a mesma ordem esperada pela definição, né? Então, um cristal real, ele é finito e vai ter esses dois efeitos. Primeiro, a superfície não tem a mesma ordem esperada pela definição. O que vai acontecer na superfície, ó, a gente tem uma situação aqui, ó, quando eu chego, aqui está a superfície. Quando eu chego na superfície, eu tenho uma descontinuidade, né? Eu termino aqui, eu não tenho mais pontos. Então, a gente tem um efeito de superfície que ele é conhecido como dangling bonds, tá? São ligações soltas na superfície, e aí essas ligações soltas, gente, elas vão determinar, inclusive, as propriedades do material. Você pode ter molécula dissolvida no material, tá? Você pode favorecer certas propriedades. Se você tem um íon ativador de luminescência na superfície, ele vai ter um comportamento diferente do que se ele tiver aqui dentro, tá? Na região que a gente chama de região bulk, né? A região onde tem a alta cristalinidade do material. A gente tem um gráfico aqui, assim, aqui, ó. Não sei se está dando para enxergar, mas você vê que quanto menor a partícula, tá? Assim, ele está dando aqui o número total de átomos, tá? E a quantidade ou a proporção de átomos na superfície. Depois a gente vê nesse gráfico aqui, mas se você tem aqui, ó, um número total de 1415 átomos, e ele está falando, ó, tem 7 camadas atômicas, 1415 átomos, 35% dos átomos se encontram na superfície. Aí, quando você vai para o extremo oposto aqui, ó, de uma camada, 13 átomos no total dessa representação, você vai ter 92% dos átomos nessa situação. Então, não dá para desprezar, né, gente, a situação, os efeitos de superfície no material. Mas, se você tem, aqui só tem 7 camadas, imagine um volume bem maior do que isso, né? Então, eu posso imaginar que eu estou analisando as coisas muito longe da superfície, e os efeitos de superfície, eles são desprezíveis. Quando eu chego na faixa de microns, por exemplo, para um tamanho de uma partícula, os efeitos de superfície, normalmente, eles são desprezíveis. Já quando eu pego partículas nanométricas, aí a coisa muda de figura. Olha que interessante esse gráfico, em que a gente tem a proporção de átomos, né, em função do tamanho da partícula. E a proporção de átomos na superfície, aqui está em porcentagem, e a proporção de átomos na região de bulk, né, na região volumétrica do cristal. Então, veja, conforme a partícula em nano, conforme o tamanho da partícula vai aumentando, você chega em quase, sei lá, 90%, quase 100% de átomos estão na região de bulk. É por isso que a gente costuma caracterizar nanomateriais como os materiais que têm pelo menos uma dimensão abaixo de 100 nanômetros, porque você vê, você já está aqui, você ainda está em 30 nanômetros, tá? E, no entanto, você já tem quase todos os átomos no bulk, você tem pouco efeito de superfície. Enquanto que você vai aqui, ó, para entre 0 e 5 nano, tá quase todos os átomos na superfície. Aí é muito importante a contribuição da superfície, né? Aqui ele vai falar justamente isso, né? Duas situações em que não é válido eu considerar que a rede não é influenciada pela superfície. Justamente a situação dos nanomateriais, no qual o tamanho dos cristais
é muito pequena e, portanto, a relação área-volume vai ser grande. E a outra situação é quando a propriedade física e química do material que eu estou considerando, né, ele nem precisa ser nanométrico, mas ele tem propriedades físicas e químicas tipicamente associadas à superfície. Um exemplo mais clássico é o efeito da ação catalítica. Quando a gente tem um catalisador, ele nem precisa ter tamanho nanométrico, tá? Mas a superfície do catalisador vai ser a coisa mais importante, porque o efeito catalítico está muito ligado, é muito dependente da adsorção de partículas. E aí, quando a gente tem catalisadores nanométricos, então, aí é quando realmente não dá para desprezar o efeito de superfície, tá? Nas outras situações, a gente vai imaginar a estrutura cristalina, mesmo que eu tenha um cristal finito, mas ela vai estar sendo analisada numa região que é bastante distante da superfície, tá? Então, eu vou estar estudando cristais, tipicamente cristais bulk aqui. Quando a gente for para nano, a gente avisa, tá legal? Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui, que já deu meia hora de aula, tá? E na próxima, então, a gente prossegue, continuando no assunto rede de Bravais. Até lá, gente!